Olá pessoal, tudo bem? Sou Irapuan Arruda, do Instituto Espírita Vida, e hoje eu quero falar para você que é pai, para você que é mãe, sobre uma atitude sua que pode mudar abençoadamente a história de vida dos seus filhos, a educação com espiritualidade. Para iniciarmos este momento de palestra, vamos introduzir nossa fala fazendo primeiramente um agradecimento bem especial a três grandes homens, grandes educadores, grandes pedagogos da história da humanidade. Começando, naturalmente, pelo nosso Mestre Jesus, que nos ensinou que a palavra ela convence, mas que o exemplo é que arrasta multidões. E o seu exemplo de amor foi tão grandioso que, enquanto os outros grandes nomes da história da humanidade fizeram história, Jesus dividiu a história. Aliás, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão na noite de hoje. Queremos também dedicar essa nossa fala ao grande educador suíço, o mestre Pestalozzi. Pestalozzi dizia assim: o amor é o eterno fundamento da educação. Vale lembrar que o método de ensino de Pestalozzi era e ainda é revolucionário. Quando todas as escolas se voltavam e ainda se voltam até hoje para a educação focada somente no intelectual, Pestalozzi ele defendia que a educação ela deveria ser pautada mais do que absorver informações, mas pautada em um processo educativo que deveria englobar três dimensões humanas: a cabeça, o corpo e o coração. Ou seja, ele defendia que o objetivo final do aprendizado deveria ser o de uma formação que atingisse o intelectual do homem, o físico e o moral. Ou seja, essas três linhas, esse tripé que formaria o homem de bem, o cidadão de bem, o cidadão que iria transformar o mundo. Eis a verdadeira revolução apregoada por Pestalozzi, né? E os seus estudos pedagógicos eles influenciaram escolas no mundo inteiro, nos séculos XIX e XX, e continuam influenciando ainda hoje, no século XXI. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o nosso terceiro homenageado da nossa introdução de hoje, foi um dos seus mais ilustres discípulos. O professor Rivaio, como todos nós conhecemos por Allan Kardec, foi o educador que abalou o mundo científico materialista de sua época, sistematizando e codificando uma nova ciência filosófica que continha e contém uma fortíssima influência moral, ciência denominada por Allan Kardec de Espiritismo ou doutrina espírita. Meus sinceros agradecimentos a esses três pedagogos que revolucionaram a educação moral do planeta Terra. Que Deus permaneça os abençoando. Mas, meus amigos, minhas amigas, hoje há um grupo de educadores aos quais eu gostaria muito de dirigir especialmente a nossa fala no dia de hoje. São aqueles que se colocaram na condição de mãe e na condição de pai. Vale lembrar, é claro, que na sociedade contemporânea da Terra, além dos pais biológicos, geradores da vida humana, encontramos outros atores e outras atrizes importantes neste palco da vida, né? São os avós pais, os tios pais e os pais do coração, né? Aqueles que não têm nenhum laço consanguíneo. Então, é especialmente para vocês que abordaremos o tema da noite de hoje, ok? Desejando nesse instante que Jesus ele nos inspire em nossa fala, para que possamos para que nos possamos fazer compreender, né? Sobretudo quanto à verdadeira importância, a verdadeira missão dos pais na educação dos filhos. Educar com espiritualidade, eis o nosso tema de hoje. Então, nunca é demais a gente lembrar que a forma que vamos abordar o assunto, embora possa ser absorvido por todos,
né, por qualquer outro pensamento filosófico, terá como base o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro Consolador de Chico Xavier e Emmanuel. Ou seja, a base da nossa orientação de hoje é a doutrina espírita. E como não poderia ser, a gente já começa fazendo o uso do Livro dos Espíritos através da pergunta que Allan Kardec faz, que praticamente introduz para a gente todo o assunto e a importância do assunto que estamos trazendo nesse momento, para falarmos da importância da educação com espiritualidade na vida dos nossos filhos. Então, Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 582, pode-se considerar como missão a paternidade? E aí aqui eu abro um parênteses para a gente chamar de paternidade o pai e a mãe, né? Ou seja, os pais. Pode-se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos são bem taxativos quando dizem que sem contestação possível, é uma missão. Eles dizem que é a verdadeira missão a paternidade. E o que é a missão, né? A missão do médico é salvar a vida, a missão do bombeiro é apagar fogo, né? Apagar incêndio, a missão do professor é dar aula. Então cada um tem a sua missão. E a missão dos pais, né? Sobre isso que nós vamos falar na nossa palestra de hoje. Os Espíritos dizem que é, ao mesmo tempo, além de uma missão, grandíssimo dever. Olha que responsabilidade. Que envolve o futuro. Que envolve o futuro. Ou seja, o que você fizer do seu filho, o futuro vai depender do que você fizer do teu filho, de como você vai conduzir a educação do teu filho, da tua filha. Então veja a importância da missão dos pais na educação dos filhos, né? Então a paternidade é uma verdadeira missão, como diz o Livro dos Espíritos. E é interessante que Deus coloca sobre a nossa tutela todas as crianças, né, que vêm até nós através da paternidade, para que nós possamos dirigi-los ou dirigi-las ao bem. Moldar o caráter e a moral dos filhos é dever dos pais, diz os Espíritos. E é interessante que Deus ainda facilita a nossa tarefa. Veja só, Ele nos dá de presente, né, uma coisinha pequenininha, gostosinha, né? Na verdade, de acordo com os Espíritos, uma criança com uma organização débil e delicada, que por ser débil e delicada, torna propício a todas as impressões. Então, sem uma razão montada para a gente ir construindo a razão dela, né? Para a gente ensinando ela a pensar, a raciocinar, para a gente moldando ela, e é delicada justamente para que a gente possa colocar as impressões corretas nos nossos filhos, né? E aqui a gente está chamando para as impressões morais, né? Para a formação do caráter do teu filho, é o que a gente vai tratar na nossa palestra de hoje, né? A importância disso. E os Espíritos sempre nos alertam, né, que nós somos os pais, que somos nós, que somos os pais, né, os primeiros responsáveis para imprimirmos nas crianças o selo, o rótulo de cidadão de bem. Passa por nós a construção da subjetividade, da moral e do caráter desse sujeito em construção, os nossos filhos. E os Espíritos, eles continuam alerta na questão 582 do Livro dos Espíritos, dizendo: se este filho vier a sucumbir por culpa dos pais, eles também suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Olha só, mesmo depois de desencarnar, estarão no mundo espiritual sofrendo por ver seu filho aqui na Terra, sofrendo as consequências da falta de educação moral, de formação do caráter dos filhos, por não terem feito o que eles estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E o pior, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, é que nos dias atuais, muitos de nós cuidamos mais de aprumar as árvores do seu jardim, a cor das suas unhas e cabelos, do brilho dos seus sapatos, dos arranhões do carro, da abundância de suas carteiras e carreiras,
do que de formar o caráter dos seus filhos. Vejam só. Então, desde pequenina, diz os Espíritos, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. E é dever dos pais estudar esses instintos. Ou seja, é nosso dever perceber, é nosso dever observar, é nosso dever estudar esses instintos bons ou maus que os seus filhos, que o seu filho mostrar, que o nosso filho demonstrar. E trabalhar isso, né, para evitar que essa criança mal educada ou sem ter educação com espiritualidade não seja um homem de bem, seja um homem de mal, uma mulher de mal amanhã, né? Então é responsabilidade nossa. Então a dica que a gente deixa aqui, e que na verdade é a dica dos espíritos superiores que eles nos dão, e que a gente pode ver isso aí na prática, né? É que todos os males do mundo se originam do orgulho e do egoísmo. Então é o orgulho e o egoísmo que geram todos os males do mundo. Se a gente trabalhar para arrancarmos essas duas chagas do coração dos nossos filhos, meus irmãos, teremos um mundo de paz, de verdadeiro amor e de fraternidade real. Então, somos nós, os pais, que precisamos trabalhar o coração e a mente dos nossos filhos para transformar eles em pessoas com melhor caráter, em homens integrais que buscam efetivamente implantar o bem na Terra, nesse mundo que a gente tanto espera, que é um planeta regenerado, um mundo de regeneração, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, ele traz um alerta aos pais, né? Ele diz o seguinte: os cuidados e a educação que você dará a seu filho e o bem e o aperfeiçoamento do seu bem-estar futuro é que vai conduzi-lo, né, na trilha do bem. É você que vai colocá-lo na trilha do bem ou não. Vai depender muito de você, da formação do caráter que você vai trabalhar no teu filho, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: perguntará Deus a cada mãe e a cada pai: o que fizeste com o filho que te foi confiado à guarda? Olha que coisa impressionante, que coisa interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, nos diz que será cobrado de nós, os pais, né, o que foi feito desse filho. Eu fico imaginando aqui alguns filhos, né, como o Chico Xavier, o que foi feito desse filho, como o Divaldo Franco, né, o que foi feito. Então a alegria desses pais, dessas mães, e o que tem sido feito de tantos pais, tantas mães, tantos filhos aí, que são exemplos, né, para a sociedade. Que alegria, que felicidade para esses pais, para essas mães, né, que conduziram no caminho do bem, que puderam ajudar, auxiliar de uma forma ou de outra na construção do caráter, da moral desses dois, né, ajudar na missão de cada um. Então, veja que felicidade, né? Como é que vai chegar essa mãe lá perante a espiritualidade superior, perante Deus, e quando ela perguntar o que foi feito com teu filho, essa mãe, esse pai poder dizer assim: ah, ele foi Chico Xavier, ele foi Divaldo Franco, né? Ele foi um espírito de luz, ele se tornou uma pessoa melhor, ele tornou-se um cidadão de bem. O que eu fiz com ele evitou que ele se tornasse uma pessoa de má vida, né? Uma pessoa à margem da sociedade, evitou que ele se jogasse na lama, na drogadição, no suicídio. Então, o que é que você fez com o filho que eu te confiei? Deus perguntará a cada um de nós, né? E a questão número 10 do livro Consolador, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, ela é bem direta. A pergunta é: qual é a maior e melhor escola de preparação das almas reencarnadas aqui na Terra? Onde se situa a escola? Qual é a melhor escola para a alma reencarnada aqui na Terra? E Emmanuel, ele é taxativo na sua resposta. Ele fala que a melhor escola é o lar. É a nossa casa. É o lar, a primeira e melhor escola de formação, de preparação da alma aqui na Terra. Uma família que está doente é uma sociedade doente. Uma criança que não tem a educação com a espiritualidade dada pelos seus pais é uma criança que pode não ser um adulto
de caráter, uma pessoa de moral, uma pessoa que tem ética, porque não recebeu na primeira escola, que é o lar, que é a sua casa. Então é aí onde a gente deve pautar todos os itens importantes para tornar a criança um homem de bem amanhã, né? E aqui a gente trouxe 10 principais atitudes dos pais que possibilitam o desvio de conduta dos filhos, ou seja, o desvio de caráter dos seus filhos. Então, eu trouxe aqui apenas 10, deve ter muito mais, mas a gente trouxe aqui apenas 10, tá certo? Como base para essa nossa palestra, porque a gente não tem muito tempo, né, para falar, mas essas 10 eu acho que são importantes. Se a gente evitá-las, a gente vai conseguir conduzir o nosso filho, né, numa conduta moral, numa conduta ilibada, vai formar o caráter melhor dos nossos filhos e não desviá-lo, né? Então, se você não quiser lançar o seu filho na lama, siga essas orientações que a gente vai dar agora, tá? Evitando essas 10 atitudes que lançam as nossas crianças na lama. As nossas crianças que serão lá na frente, o adulto que será lançado na lama, né? Então, primeiro, desconsiderar o exemplo no lar. Se você desconsiderar o exemplo no lar, com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, você vai estar lançando o seu filho a seguir o exemplo do bem que você deveria ser. Então, se você desconsiderar que você é exemplo, achar que não é, o seu filho ele vai seguir você. Se o teu exemplo é bom, ele vai seguir exemplos bons. Se o exemplo é ruim, vai seguir os exemplos ruins. Então, todo cuidado. Prestem bem atenção no tipo de exemplo que você está dando no lar. Porque aquele que grita, aquele que chama palavrões, aquele que é violento, não vai poder ser copiado de outra forma pelo filho. Os filhos copiarão exatamente essas atitudes do teu exemplo dentro de casa. Ok? Segundo, achar que é dono dos seus filhos. Meus irmãos, nós não somos donos dos nossos filhos, né? Os filhos crescem, os filhos casam, os filhos saem de casa e vão viver a sua vida em sociedade. Agora, a forma que ele vai viver a sua vida em sociedade vai depender muito do exemplo, do trabalho que você fez com ele na educação, com espiritualidade ou não dentro do lar. Então, nós não somos donos dos nossos filhos. Os filhos são espíritos iguais a gente, né, que vêm com a oportunidade de estar conosco em nossa casa para que nós o conduzamos ao bem, né? E nós poderemos voltar depois como neto, como filho dos nossos filhos. Então, ninguém é dono de ninguém. Nós estamos apenas na responsabilidade de recebendo de Deus essa joia, que é a criança, né, emprestada, que um dia ele vai pedir de volta, para que a gente possa polir, dar brilho, né, e evitar que seja lançada um lamaçal do mundo nas coisas que só vão trazer mal ao espírito que nos foi entregue como empréstimo para que a gente formasse o seu caráter. Então, o terceiro item, a terceira atitude que você não deve ter nunca, né, é deixar a criança sem limites. Deixar a criança solta fazendo o que quer. Criança não pode tudo. Aliás, eu costumo dizer que a criança pode tudo naquele quadrado que você faz. Dentro daquele quadrado que você diz do limite, é o que a criança pode fazer. Então, criança pede limite. Adolescente pede limites. Às vezes a criança risca a parede, quebra as coisas em casa, se corta e você não percebe que ela está implorando por limites. Limites esses que você, pai, que você, mãe, não deu, não educou com espiritualidade, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente não impõe limite à criança e ao adolescente, tá? Quarto item, não questionar a atitude do filho e colocar sempre a culpa nos outros. Eu sempre brinco dizendo que antigamente, quando a criança chegava com a nota baixa em casa, os pais olhavam com o olho desse tamanho, com cara feia para a criança, querendo saber o que é isso, por que tirou essa nota, como é que você tirou essa nota, né? E hoje parece que a coisa inverteu o valor e a criança chega com a nota baixa em casa, os pais vão até o professor para questionar do professor por que ele deu aquela nota baixa ao meu filho, não é? Então, a gente nunca questiona o filho, a atitude do filho, a gente coloca sempre a culpa nos outros,
Todos os erros do filho foi os outros que fizeram. As coisas erradas que acontecem dentro de casa foram os outros, nunca foi o nosso filho. É assim a atitude dos pais atualmente. Então, se você quiser lançar seu filho na lama, não questione a atitude deles. Ache sempre que ele está certo. Tá certo? Coloque sempre a culpa nos filhos dos outros. Dessa forma, você vai estar lançando o seu filho no lamaçal que a humanidade está só esperando para devorá-lo. Ok? Quinto, entregar a responsabilidade, olha bem, educativa e afetiva a terceiros. Quantas pessoas que a gente vê hoje em dia terceirizando a educação dos seus filhos, a educação moral, o caráter dos seus filhos a terceiros, o carinho a terceiros. Tem empregados domésticos que muitas vezes não podem nem sair de férias, que a criança que não é seu filho, é filho da outra, fica com febre, porque ficou dias, uma semana, 15 dias, sem ver a empregada doméstica, a babá, ou etc. Né? Simplesmente porque os pais, e não que não possa ter babá, não que não possa ter os empregados domésticos, mas você não pode terceirizar a educação moral, você não pode terceirizar a afetividade dos teus filhos. É você, os pais, que tem que fazer isso. O lugar de pai é seu, o lugar de mãe é seu. Você não pode terceirizar. Então, entregar a responsabilidade educativa e afetiva a terceiros é um erro que pode lançar teu filho no lamaçal. Porque quem é que está educando? Qual é o caminho que essa outra pessoa está dando para o teu filho? Que tipo de educação afetiva ela está dando para o teu filho? Educação moral. Que formação de caráter o teu filho estará tendo com a pessoa terceirizada? Então, meus irmãos, esse é o quinto item. Não entregue a responsabilidade de educar, a responsabilidade de dar afeto para terceiros. Essa é a sua responsabilidade. Ok? O sexto, não reconhecer que os filhos são espíritos diferentes, com heranças morais que trazem, olha, de outras vidas passadas. Então, às vezes, a gente tem 3 filhos e quer dar o mesmo tratamento de educação para os 3. Educação moral, né? E às vezes são situações diferentes, pessoas diferentes, às vezes não são sempre diferentes, né? E é preciso tratar diferente, né? Por exemplo, tem criança que você diz, não pode mexer nesse copo d'água aqui. Aí a criança não mexe. Já o outro filho, o segundo filho, você diz, não pode mexer nesse copo d'água aqui. Não pode beber dessa água, viu? Aí a criança faz, tá certo, papai, não vou mexer não, mas por quê? E a outra criança você diz, olha, não pode mexer nesse copo d'água não, viu? Ela já pega aqui e faz assim, ó. Pode mexer nesse copo d'água não é, papai? É outro tipo de espírito. São 3. O primeiro você não precisa fazer nada porque ele já entendeu, obedeceu, nem questionou. Mas o segundo, você precisa explicar. É diferente a educação, notou? Você precisa explicar. E o terceiro, que já foi pegando a água e tomando, esse precisa de disciplina. São 3 tipos de crianças, a gente precisa discipliná-lo. Ele ouviu, questionou e ainda foi lá e fez diferente do que você disse que não podia fazer. Ele foi lá e ele afrontou. Então essa criança precisa de disciplina. Então tudo é assim. Quando a gente erra na sociedade, a gente é disciplinado. Quando a gente erra diante da lei de Deus, somos disciplinados. Respondemos com as consequências dos nossos atos. Então cada filho, precisa ser encarado de acordo com as suas heranças morais. Os filhos são diferentes. Trazem de outras vidas posturas e caráter diferentes. A gente precisa aprender a observar e tratar dessa postura dos nossos filhos, diferenciando cada um, ok? O sétima forma de você lançar seu filho no lamaçal do mundo é não solicitar trabalho nem cooperação na medida das suas possibilidades, é claro. Então a criança que cresce sem forrar uma cama, sem lavar uma roupa, sem varrer uma casa, sem lavar um prato, essa criança, você está encaminhando ela para ser um jovem preguiçoso, um adulto preguiçoso, uma pessoa que não vai colaborar de forma positiva para a transformação da nossa sociedade. Então, a criança vai lá, olha, lava a roupinha íntima dele,
5 aninhos de idade, 3 anos, já pode lavar, né? Depois você pega e lava novamente, mas põe uma criança para fazer alguma coisa em casa. Ela vai à casa de acordo com as suas possibilidades, lógico, mal varrida, mas põe ela para varrer, dá a obrigação para ela, né? Depois você vai lá e lava. O prato, os pratos a mesma coisa, né? Aqueles pratinhos, aqueles que não vão cair no chão, não vai quebrar, não vai machucar, evita faca, evita prato de louça, as louças, né? Mas dá a obrigação, retirar o lixo, né? Guardar o lixo, essas coisas que é importante para a construção do sujeito, é preciso que a gente faça. Então, se você não cobrar da criança a cooperação, como eu falei, o trabalho na medida das suas possibilidades, da possibilidade da criança, se você não fizer isso, você vai estar desconstruindo uma sociedade, desconstruindo o homem de bem que Deus te deu para você construir. Então, muito cuidado quando a gente tiver nossos filhos, quando você estiver com a sua criança, e evitar que ela tenha trabalho, que você forra a cama dela, você lava os pratinhos dela, você lava a roupa dela. Muito cuidado. É importante dar também responsabilidade, dar trabalho para que essa criança aprenda na cooperação de casa a contribuir na transformação da sociedade como um todo, ok? O oitavo, não menos grave, não é conceder mesada e facilidade sem espírito de justiça. Ora, o que é que a criança fez, o que é que o adolescente fez naquele mês de importante para a família, para o lar, para que ele mereça, dentro do espírito de justiça, aquela mesada, aquele dinheiro todo mês, né? Quem pode dar a sua mesada, claro, importantíssimo, mas é preciso fazer com que a criança ela mereça receber. Se ela não merece, a gente tem que usar a justiça. Então, não conceda facilidades nem mesadas sem espírito de justiça. Ok, meus irmãos? Quem faz isso está lançando seu filho no lamaçal do mundo. Ok? Nono, tão importante quanto, é incentivá-los à superestimação do próprio valor, sob a desculpa de serem inteligentes. Então, a gente vê muitos pais incentivando a criança, dizendo que o filho é muito inteligente. Você é muito inteligente, você é uma criança gênio. Tudo que a criança faz de inteligente, porque as crianças são inteligentes mesmo, aprendem rápido, mas você fica superestimando. Existem pais e existe mãe que valorizam muito a atitude da criança, superestimando. Não estou dizendo que não é para você estimar, você tem que estimar, valorizar, a gente precisa incentivar, mas não pode superestimar, né? E sobre essa desculpa de que não, porque meu filho é inteligente, tá? Porque a gente começa a construir na criança o espírito pedante, construir na criança o espírito orgulhoso, construir na criança o espírito vaidoso, que vai crescer adolescente nesse nível e adulto nesse nível, e vai encontrar lá fora vários inimigos que vão o engolir. Ou seja, você vai estar lançando o seu filho no lamaçal do mundo. E décimo, para a gente encerrar, né? Já falamos tanta coisa ruim, mas importante para direcionar você, pai, você, mãe, a construir um sujeito mais cheio de amor, mais fraterno para o mundo. O décimo, acho que é um dos mais importantes que a gente pode tratar nesse momento, é você deixar de corrigir quando for necessário. Muitas pessoas, eu sempre lembro o seguinte, às vezes o filho chega em casa com um dinheiro, com um objeto, com alguma coisa que você não deu. E aí você, muitas vezes, nem leva em consideração isso. E nem pergunta de onde veio, não vai lá fazer a averiguação, se foi mesmo, né? A criança simplesmente traz um anel e você não pergunta de onde foi. Então você não corrigiu quando é necessário. Não é necessário perguntar de onde foi, não é necessário ir atrás da verdade, não é? Às vezes a criança chama um palavrão em casa que aprendeu na rua ou na televisão, e aí você muitas vezes ri, porque é engraçado aquela criança chamando aquele palavrão, ou fazendo gestos obscenos, ou fazendo gestos sensuais que não cabem na idade da criança, e você deixa de corrigir. Quando você deixa de corrigir, meu irmão, essa madeirinha vai se entortando, vai se entortando, vai se entortando e cresce um adulto torto. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. A gente sempre diz que todo mundo
tem a oportunidade de se endireitar, basta querer. Agora, é mais difícil consertar um adulto do que uma criança. Então, corrigir uma criança é a coisa mais fácil do mundo. Basta você que é pai, você que é mãe, não deixar de fazê-lo nas horas que é necessário, ok? Mas Irapuã, não tem nenhuma maneira da gente ajudar nessa construção, né, nessa fase tão importante que é da criança, para que ela não seja lançada no lamaçal do mundo? Tem. A gente separou aqui 5 ações que os pais, e aí eu estou falando aqui para os pais espíritas, né, que eles podem desenvolver para construir com o seu processo de educar com espiritualidade, visando um mundo melhor, a subjetividade e a construção do sujeito dos seus filhos. Então, a primeira eu começo dizendo o seguinte: promover no seu lar a evangelioterapia. Então, quantos de nós espíritas não fazem o evangelho lá em casa? Quantos de vocês não fazem o evangelho lá? A gente tira um dia na semana para fazer o evangelho com a nossa família, para conversar com os filhos sobre os problemas que eles passaram durante a semana à luz do evangelho de Jesus. Então, promover o evangelho no lar é uma ação que você pode fazer, meu irmão, minha irmã, para desenvolver e contribuir nesse processo de educar com a espiritualidade na alma do teu filho, né? Trazendo ele para a realidade à luz do evangelho de Jesus. Então, a segunda ação que você pode colocar em prática é encaminhar a sua criança para a evangelização infantil. A evangelização infantil de jovens, encaminhar. O filho precisa seguir para a evangelização que os pais seguem. Eu costumo brincar dizendo assim, que quem come do meu feijão me acompanha na minha religião. Quando deixar de comer meu feijão, pode ir para qualquer outro lugar. Mas enquanto estiver comendo o meu feijão, tem que seguir a minha religião. Então, levar teu filho para a evangelização. Tem várias igrejas aí, quem é evangélico, quem é católico, todas as igrejas têm um grupo de evangelização infantil. Isso serve para quê, meu irmão, minha irmã? Para a construção do homem de bem, do homem com conduta focada no Evangelho de Cristo. Então, encaminhar os filhos para a evangelização é de extrema importância. E você, que está numa cidade, num bairro que não tem uma igreja, não tem evangelização infantil, faz da tua casa. Cria na tua casa um grupinho de evangelização infantil e traz os vizinhos para estudar a luz do Evangelho de Jesus. E aí você vai começar a colocar a sua criança, os seus filhos, dentro do processo de educação com espiritualidade. Ok? O terceiro, não menos importante do que os outros, é ser exemplo de conduta moral no lar. Então, se você não é exemplo de conduta moral, como é que você vai desenvolver no outro o exemplo de conduta moral? Então, educar com espiritualidade, terceiro item, é ser exemplo de conduta moral. Então, veja como é fácil. São só apenas 5 itens que a gente está trazendo hoje aqui, né? Então, ser exemplo de conduta moral é pensamento bom, são ações boas, são palavras boas, é buscar ser amanhã melhor do que hoje, né? Hoje melhor do que ontem. Não quer dizer que você não vai errar, não, você erra, mas você buscar ser exemplo de conduta moral. Isso é importantíssimo para a construção subjetiva, a integridade, a construção do sujeito, né? A construção do caráter do teu filho, ok? Quarto item, conduzi-los ao trabalho de caridade. Meu irmão, Jesus disse, minha irmã, que a gente tem que fazer ao outro tudo quanto nós gostaríamos que nos fosse feito. E como é que eu faço ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim? Fazendo as coisas boas para o outro. Então, a caridade, na verdade, ela é o amor em ação. E o amor foi a doutrina apregada pelo Cristo. Jesus nos ensinou a amar. Então, a caridade é esse amor colocado em ação. Então, olha, levar a criança para a campanha do quilo, levar a criança para a visita a doentes a hospitais, com todos os cuidados, naturalmente, levar a criança para os trabalhos noturnos de distribuição de comida a pessoas que estão nas ruas,
Em casa, fazer separação das roupinhas da criança que não serve mais para ela, né? Com todo o cuidado de não botar aquelas que não prestam, mas aquelas que não servem mesmo, né? Ou aquele que já tem demais em casa para dividir com o vizinho, com os amigos, com pessoas que estão necessitando. Juntar com a criança materiais para que você possa cuidar de pessoas que estão no frio, que estão nos hospitais, que estão necessitando, né? Do apoio, da solidariedade humana. Então, a gente precisa ensinar a criança a ser solidária, a ser fraterna, a abraçar, a olhar nos olhos, a ver a dor do outro e se colocar no lugar delas. Isso é fazer a caridade. Então, conduza o seu filho aos trabalhos de caridade. E, por fim, não tão mais ou menos importante quanto os outros 4 itens, criar o hábito de oração. Olha, em diversos momentos nos livros A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, são 14 livros, eu não vou citar exatamente em qual livro, porque são em diversos momentos, em várias histórias dos livros de André Luiz, dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, ele fala da problemática das pessoas que não cultivaram no lar a oração quando desencarnam. Fulano está sofrendo muito aqui o processo de desencarne porque não cultivou na família o hábito de oração. Então, criar o hábito de oração é a 5ª maneira e uma das mais importantes para a gente desenvolver em nosso filho, no processo de educação com espiritualidade, o ser humano integral, do bem, do amor, da fraternidade, fazer com que eles consigam, através da oração, se desvencilhar dos pensamentos negativos, das ideias ruins, né, do mau caminho. A oração serve para nos proteger do mal, para nos conduzir ao bem. E quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente pede, a gente recebe. Jesus foi quem disse isso. A gente tem um canal direto com a espiritualidade superior, quando a gente ora. Direto com Jesus, direto com Deus. A gente pode orar pedindo e vem, porque nenhum aflito volta sem resposta de Jesus. Então a oração é a ferramenta mais eficaz, mais importante na construção do sujeito, na construção da subjetividade, na construção da educação com espiritualidade dos nossos filhos. Então, eu convoco vocês, principalmente os espíritos, a seguirem esses 5 itens para a gente construir cidadãos de bem para o nosso planeta de regeneração que está aí na porta, né, batendo, nos chamando a sermos luzes, a ajudarmos nessa transição planetária. Ok? Aí alguém pode perguntar assim para mim, pode falar, né? Mas Iraponã, eu fiz tudo isso e não deu certo. Tudo que você fez, eu apliquei na minha casa, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha que não deu certo, que descambou para outros caminhos e que hoje a família toda está sofrendo por causa dele, porque ele não quis aceitar o encaminhamento que a gente deu. Para você, meu irmão, que está se fazendo esse questionamento nesse instante agora, eu quero dizer o seguinte: Jesus, ele passou 3 anos pregando o amor, 3 anos pregando o amor, 3 anos educando, 3 anos curando pessoas. Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi negado 3 vezes, foi maltratado, foi abandonado e Jesus foi morto. Mas nem por isso deixou de dar o exemplo. Jesus, o seu exemplo, transformou e transforma almas até hoje. E eu tenho certeza que o exemplo que você deu, você que está me questionando nesse sentido, o exemplo que você deu pode não ter surtido aquele efeito imediato, mas a médio e a longo prazo, tenha certeza que vai surtir. Vai transformar as almas, não só a do seu filho, a da sua filha, mas de muitas pessoas que estiveram ao redor da sua família, da sua vida. Então, o teu exemplo transforma como o exemplo de Jesus transformou. Então, educar com espiritualidade é a maior missão dos pais em relação aos filhos. Faça a sua parte na educação dos seus filhos e não se preocupe, seja feliz. Você fez a sua parte. Quando Deus te chamar para cobrar, Ele sabe que você fez a sua parte, né? E o meu desejo
é que a sua família, ela comece e caminhe sabendo onde vai. Que a mulher, mãe, seja um céu de ternura, de aconchego e de calor. Que o homem carregue nos seus ombros a graça e a importância de ser um pai. E que os filhos conheçam no lar a força que brota do amor. Paz e vida, meus irmãos, aos homens e mulheres de boa vontade, e que Jesus viva em nossos corações para sempre. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.